Olá pessoal, tudo bem? Você está no nosso canal Aula na Tela. Eu sou o professor Rodrigo e eu convido vocês para mais uma aula de matemática. Continuando o nosso conteúdo sobre produtos notáveis, hoje nós vamos ver a parte da fatoração. Lembrando que essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Nessa parte 1, nós vamos entender um pouco sobre a fatoração, fatoração por evidência, por agrupamento e a fatoração da diferença de dois quadrados. Para a gente começar a compreender esse conteúdo, vamos entender a ideia de fatoração. Percebam que aqui no centro eu tenho o número 90 e eu posso reescrever esse número 90 de algumas formas diferentes. Eu posso dizer que o 90 é a mesma coisa que 2 vezes 45, que o 90 é 3 vezes 30, também posso dizer que o 90 é 6 vezes 15 e também ainda posso dizer que o mesmo 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, pessoal, fatorar um número significa escrevê-lo com uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, fatorar é reescrever o número através de duas ou mais multiplicações. Vamos aqui agora representar a área dessa figura. Então perceba aqui que eu tenho essas duas imagens, que formam essa figura no total. E percebam que aqui eu tenho dois retângulos. Aqui eu vou ter a minha figura 1 e a minha figura 2. E eu posso representar essa área de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é fazendo a área dessa figura 1, que é um retângulo, onde a base é A, e a gente sabe que para calcular a área de um retângulo é base vezes a altura, ou seja, A vezes C. E eu também posso fazer a área desse outro retângulo aqui, aplicando também a mesma área, que é base vezes a altura. A base aqui sendo B e a minha altura sendo C. Então, para fazer essa área total, basta eu somar, ou seja, eu vou somar a área da figura 1 com a área da figura 2. Mas eu também posso fazer essa mesma área dessa figura por total. Eu sei que a minha figura aqui, dessa junção dessas duas, me traz também um retângulo, onde essa base é A mais B. Então, para calcular de uma vez, eu posso fazer A mais B vezes a altura, que é C. Então, eu tenho também essa multiplicação aqui para fazer dessa segunda maneira. Então, perceba. A figura é a mesma e eu posso calcular de duas maneiras diferentes. Então, eu tanto posso somar essas duas áreas, como eu posso fazer a área total de uma única vez. Então, perceba que aqui eu tenho o polinômio e aqui eu tenho uma multiplicação de polinômios. E perceba que essa área aqui é igual a essa área. Vamos ver agora a nossa primeira fatoração, que é a fatoração em evidência. Vamos acompanhar aqui o nosso exemplo 1. Calcule o perímetro da figura ao lado. A gente tem aqui uma figura, é um retângulo, e esse retângulo tem base x e altura y. E ele quer que você calcule aqui o perímetro. Então, o que é calcular o perímetro? É a gente fazer uma soma dos lados. Então, quando você fizer essa soma dos lados, de x mais x, eu vou ter 2x, e de y mais y, eu vou ter 2y. Então, essa representação aqui, ela pode sim fazer parte do nosso perímetro. Mas também, perceba que eu posso fazer o seguinte, eu tenho o lado x mais y, e eu também tenho o lado x mais y. Ou seja, eu tenho x mais y duas vezes. Então perceba que é o mesmo perímetro, que eu tanto posso fazer dessa maneira como dessa maneira. Aqui eu vou ter o polinômio e aqui eu vou ter a fatoração desse polinômio, porque fatorar um polinômio é reescrever esse polinômio através de multiplicação, através de fatores. Esse nosso segundo exemplo, ainda do fator comum em evidência, ele pede para você calcular essa área. Calcule a área total dessa figura. Aqui nós temos uma figura onde aqui eu tenho um quadrado de lado x e aqui eu tenho um retângulo de base y e altura x. E na figura total eu tenho um retângulo de base x mais y e altura x. Então o que é que eu posso fazer para calcular essa área? Eu posso simplesmente primeiro aqui
fazer a área desse quadrado, do quadrado ABCD, que é x ao quadrado, e eu também posso fazer a área desse retângulo aqui separado, que é base vezes altura, ou seja, vai ser y vezes x ou x vezes y. Então, para mim fazer essa área total, basta eu somar a área desse quadrado com a área desse retângulo. Mas também eu posso fazer essa área por total. Como aqui é um retângulo, eu vou ter a minha base vezes a altura. Qual é a minha base? É x mais y. E qual é a minha altura? É x. Então perceba que a mesma área eu consigo calcular de duas maneiras diferentes. Então, para a gente praticar, essa fatoração por evidência, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos que nós vamos resolver aqui no quadro. Então, pessoal, para a gente resolver aqui esse primeiro exemplo sobre a fatoração, colocando um fator comum em evidência, então o que é colocar um fator comum em evidência? É você olhar para o seu polinômio e ver aquilo que se repete nos termos. Então, perceba que nesse primeiro termo aqui, eu tenho o fator A, e no segundo, eu também tenho o fator A. Então, o meu fator comum que eu vou colocar aqui em evidência é o A. Mas perceba também que você poderia colocar um número, ou seja, um número que se repete no primeiro termo, que se repita no segundo termo. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 8. Se repete algum número? Não. Então, quando não se repete números, você vai procurar um valor que dê para dividir ao mesmo tempo o 6 e o 8. Ou seja, você vai procurar o máximo divisor comum. Então, um valor que eu consiga dividir ao mesmo tempo o 6 e o 8 vai ser o 2. Ou seja, o meu fator comum aqui, desses dois termos, é 2A. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma divisão de 6 a x para dividir por 2A. Então, eu vou dividir 6 para dividir por 2, 3, vezes A para dividir por A vai ser 1. E como x não dá para dividir por ninguém, eu vou repetir. E vou continuar, mais 8 para dividir por 2 vai ser 4, vezes A para dividir por A vai ser 1, e como y não dá para dividir, eu vou simplesmente repetir. Então, eu vou ter 2A, 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x, mais 4 vezes 1, 4 vezes y, 4y. Então, a gente chega aqui na nossa fatoração. Então, o que é colocar um fator comum em evidência? É aquele fator que você percebe que ele é presente nos dois termos. Eu também posso fazer essa mesma questão, esse mesmo exemplo, de uma maneira diferente. E, às vezes, muito mais fácil. Você pode decompor. Então, por exemplo, o 6, eu posso decompor o 6 em quê? Em fatores primos de 2 vezes 3. E vou repetir o resto. Vezes A, vezes x. Eu também posso decompor o 8. O 8 ele pode ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes A, vezes y. E agora eu vou ver o que é comum. Então, o que é comum nesses dois termos? Eu tenho aqui o número 2, então aqui eu também tenho o número 2, tenho o fator A e aqui eu também tenho um A. Ou seja, eu vou tirar isso daqui. Então, eu vou ter 2A e vou simplesmente escrever aquilo que sobrou. O que sobrou? Sobrou o 3 e o x. Então, aqui vai ser 3x mais... E vou também escrever aquilo que sobrou. Então, sobrou esses dois e esse y. 2 vezes 2 eu tenho 4. E y, perceba que é a mesma resposta. Bom, pessoal, continuando aqui para a gente fazer o nosso segundo exemplo. Agora eu tenho a elevado a 4 menos a elevado a 3 mais a ao quadrado. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vou procurar o que é comum aqui. Todos são a. Mas eu consigo perceber que todos aqui vai ter o a ao quadrado. Por quê? Embora aqui seja a quarta, eu sei que a quarta é a mesma coisa que a ao quadrado. E a terceira é a mesma coisa que a ao quadrado mais a. Então, meu fator comum aqui em evidência vai ser a ao quadrado. E agora eu vou fazer uma divisão. A elevado a 4 dividido por a ao quadrado, lembra? Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, 4 menos 2 vai ser 2.
menos a terceira dividido por a ao quadrado. Aqui vai ser a elevado a 1. Lembrando que por ser 1 não é necessário colocar, você coloca se quiser. Então, mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado, aqui vai ser 1. Então, eu encontrei a ao quadrado vezes a ao quadrado menos a mais 1. Lembrando também que eu posso decompor. Então, se eu tenho a quarta, isso aqui vai ser a vezes a vezes a vezes a. Menos, eu vou ter a vezes a, que seria a terceira, e mais a ao quadrado, a vezes a. E eu vou simplesmente olhar nesse monte de a, o que eu posso retirar. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2, e aqui eu também tenho 2. Ou seja, meu fator comum aqui vai ser o a vezes a. E eu vou retirar esse a e esse a, vou retirar esse a e vou retirar esses dois. Então, reescrevendo aquilo que sobrou, tenho a vezes a, e aqui eu vou ter simplesmente um a. E aqui, quando eu fizer essa divisão de a vezes a dividido por a vezes a, aqui vai ser 1, né? Embora eu tenha cortado, eu não posso colocar o zero. Então, aqui vai ficar a vezes a é a ao quadrado, abrindo parênteses, a vezes a ao quadrado, menos a mais 1. Então, pessoal, prosseguindo aqui as nossas explicações, de acordo com o que a gente resolveu aqui no quadro, está aqui o nosso gabarito. Então, na primeira, a gente encontrou 2a vezes 3x mais 4y, e no nosso segundo exemplo, a ao quadrado vezes a ao quadrado menos a mais 1. Nós vamos ver agora uma outra fatoração, e essa fatoração é chamada de fatoração por agrupamento. Então, perceba aqui que eu tenho 3 retângulos, né? E esses retângulos eles são idênticos, né? Apenas de cores diferentes e de divisões diferentes. Então, perceba que as dimensões são as mesmas. A base é a mais b e a altura é x mais y. O que está de diferente aqui? Apenas que as divisões elas estão de uma maneira diferente. Nesse meu primeiro retângulo aqui, eu vou ter 4 divisões, então eu vou poder calcular essa área, as 4 áreas separadas e depois fazer uma soma. Nesse meu segundo retângulo, eu dividi ele em 2, ou seja, eu vou fazer essa área e depois fazer essa área e somar. E nesse meu último retângulo, que é igual aos outros, eu vou fazer essa área de uma única vez. Então perceba que eu tanto posso fazer as 4 áreas separadas e somar, eu posso fazer essas 2 áreas e somar, mas eu também consigo fazer essa área por si só de uma única vez. Então isso daqui que você vai ter o polinômio e a forma fatorada, você vai entender como é que faz por agrupamento. Agrupamento quer dizer juntar. E nós vamos resolver esses exemplos aqui no quadro. Bom, pessoal, para a gente resolver aqui esses 2 exemplos utilizando a fatoração por agrupamento, né? Perceba que nesse primeiro polinômio aqui de 4 termos, eu tenho algumas coisas que são comuns, então eu vou separá-las. Então aqui eu vou fazer esse agrupamento de mx menos nx, e eu vou fazer esses dois aqui também. Eu teria o 2m menos o 2n. E agora eu vou ver o que é comum nessa primeira parte aqui. Então perceba que eu tenho o x e aqui eu também tenho o x. Então eu vou colocar o x aqui em evidência. E vou fazer a divisão. mx para dividir por x vai sobrar só o m. Menos nx para dividir por x, né? Quando eu cancelar x com x, só vai sobrar o n. Mais o nosso fator comum aqui, que eu vou colocar em evidência, agora vai ser o número 2. Então vai ser 2. E eu vou fazer essa divisão de 2m para dividir por 2, 2 cancela com 2, sobra só o m, menos 2n para dividir por 2, vai sobrar n. Mas perceba mais uma vez aqui que eu vou ter mais coisas em comuns. Aqui eu vou ter m menos n e aqui eu também tenho m menos n. Também vou colocar. Então vai ficar m menos n e agora eu vou multiplicar
pelaquilo que sobrou, que é o x mais 2. X mais 2. Então, perceba que eu fatorei o polinômio, porque fatorar é reescrever o polinômio através de multiplicação. Para a gente fazer o nosso segundo exemplo, é o mesmo procedimento também. Vou agrupar esses dois, então eu vou ter a ao cubo mais a ao quadrado com a mais 1. Então, qual é o fator comum que eu consigo retirar daqui? É o a ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado, que eu vou fazer agora a divisão. A ao cubo dividido por a ao quadrado vai ser a, e a ao quadrado para dividir por a ao quadrado vai ser 1. E perceba por que vai ficar 1. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, você vai fazer uma divisão de potência de mesma base, né? Você iria repetir a base e iria subtrair os expoentes. 2 menos 2 é 0. Então ficaria a elevado a 0. E lá das nossas aulas anteriores, a gente sabe que quando o expoente for 0, né, vai valer 1 como resposta. Mas, e perceba que aqui agora, embora eu tenha a e aqui eu tenha 1, você pode dizer que não tem nada em comum, mas na verdade tem, né? Se você colocasse 1 aqui para multiplicar esse a, você iria perceber que esse 1 é o fator neutro da multiplicação. Então aqui em evidência vai ficar o 1, e quando você dividir a por 1, vai continuar a, e 1 para dividir por 1, continua 1. Perceba também agora que eu tenho a mais 1 com a mais 1 que eu vou colocar em evidência. Então vai ficar a mais 1, e eu vou multiplicar pelaquilo que sobrou, que foi o a ao quadrado mais 1. E aí a gente chega na nossa resposta. Bom, pessoal, acabamos de resolver aqui, né, os exemplos 1 e 2. Eu peço que você aí em casa tente e faça o exemplo 3 com uma dica. Perceba que o 3a ele tem alguma coisa em comum com o 6a. Então você vai redistribuir esse polinômio para você fazer essa fatoração por agrupamento. Quando você resolver aí em casa, né, espero que você encontre como resposta 3a mais b ao quadrado vezes x mais 2. Se você encontrar esses fatores aqui em outra ordem, né, esse aqui vindo depois e esse x mais 2 vindo primeiro, lembre que é o mesmo resultado. Fatoração da diferença de dois quadrados. Então vamos aqui se atentar à nossa primeira imagem, né, onde eu tinha aqui um quadrado maior de lado x, e dentro desse quadrado maior, eu coloquei um quadrado menor de lado y. E eu vou querer calcular simplesmente essa área que está destacada de amarelo. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa área? Eu posso fazer simplesmente a área do quadrado maior de lado x, que vai ser x ao quadrado, e eu vou retirar esse quadrado menor de lado y. Então, para mim descobrir essa área em amarelo, basta eu fazer a área do quadrado maior e tirar a área do quadrado menor. Então, o que é isso daqui? É uma diferença de dois quadrados. Mas perceba que essa figura aqui é essa mesma figura. Eu simplesmente peguei esse retângulo aqui e fiz uma divisão, eu separei. E nessa terceira imagem, eu peguei esse retângulo e coloquei aqui embaixo. Aí eu pergunto, essa figura mudou de formato? Sim, ela mudou de formato. Mas questão de área, ela mudou? Não, né? Ela não mudou. Então, como é que eu posso resolver agora essa área? Perceba que eu formei aqui um retângulo, e esse retângulo ele tem base x menos y, que é esse mesmo valor aqui, ó, x menos y. Por que é x menos y? Porque é esse tamanho x menos esse y aqui, então é x menos y. Então aqui a minha base é x menos y e a minha altura é x mais y. Então, como é um retângulo, como é que eu faço essa área? É a base vezes a altura, ou seja, x mais y vezes x menos y. É a mesma área que eu consigo calcular pela diferença de dois quadrados, que eu também posso calcular pelo produto da soma pela diferença. Então, quando vocês pegarem questões que você precise fatorar a diferença de dois quadrados, você já vai se ligar que você vai ter que usar o produto da soma pela diferença. Para a gente treinar, vamos fazer aqui mais alguns exemplos.
Só para a gente resolver aqui esses dois exemplos, né? Então você vai lembrar que aqui há a diferença de dois quadrados. Então perceba que aqui x ao quadrado, de onde é que veio esse x ao quadrado? De x vezes x. E perceba também que 36 é um quadrado perfeito. Então, para a gente resolver, nós vamos simplesmente retirar as raízes. Vamos fazer aqui a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então, eu vou ter que tirar aqui a raiz de x ao quadrado e vou ter que tirar a raiz de 36. Então, posso cancelar índice 2 com expoente 2. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, o que é que eu descobri? Eu descobri os termos. O primeiro termo e o segundo termo. E quando eu vou fatorar diferença de dois quadrados, a gente aprendeu que nós vamos calcular, vamos multiplicar, né? Vamos ter que fazer o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, como é que vai ficar? Vai ser o produto da soma de x mais 6 vezes a diferença de x menos 6. Então, x mais 6 vezes x menos 6, isso aqui é a forma fatorada de x ao quadrado menos 36. Quer ver que realmente acertou? É só desenvolver aqui e aplicar a distributiva que você vai encontrar isso daqui. No nosso segundo exemplo, nós vamos fazer da mesma maneira. Então, vamos retirar aqui a raiz quadrada de 1/9 e vamos aqui retirar a raiz quadrada de x quadrado y ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de y ao quadrado é y. Diferença de dois quadrados, como é que eu vou fatorar? É a multiplicação, é o produto da soma pela diferença de quem? Do primeiro termo, que é 1/3, mais xy, multiplicado pela diferença dos mesmos termos, que é 1/3 menos xy. Então, pessoal, após a nossa resolução do exemplo 1 e 2, né, você vai ter como base aí para você resolver esse exemplo 3. Lembrando que dica, embora que seja n mais 7 ao quadrado, quando você for retirar a raiz quadrada de n mais 7 ao quadrado, você vai lembrar que vai ser simplesmente n mais 7 e vai resolver assim como eu resolvi as outras. Então, aqui está o nosso gabarito, espero que você tenha encontrado aqui n mais 8 vezes n mais 6. Então, pessoal, para a gente treinar aqui o nosso conteúdo, eu trouxe para vocês aqui um desafio que ele diz o seguinte: mostre quem entendeu o conteúdo e resolva o seguinte problema. Dado o polinômio x ao quadrado menos xz mais 2xy menos 2yz, determine sua forma fatorada e o valor numérico da expressão obtida, sabendo que x menos z é igual a 5 e x mais 2y é igual a 27. Então, você vai fatorar esse polinômio da maneira que você achar mais adequada e se você fatorar corretamente, aí você vai ter que encontrar em uma parte dele x menos z, que você vai substituir por 5, e se você encontrou a parte aí x mais 2y, você vai substituir por 27, vai resolver e vai dizer qual é o valor numérico dessa expressão. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.